Olá, eu sou a professora Giane Rabelo, sou pesquisadora no campo da História da Educação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Eu leciono nos cursos de licenciatura da mesma universidade e também no programa de pós-graduação em educação. Venho atuando no grupo de pesquisa História e Memória da Educação, sou uma das líderes desse grupo desde 2001 e esse grupo tem se dedicado principalmente às questões relacionadas à preservação do patrimônio educativo. Nesse período, nessa trajetória, desde 2001, nós temos, não só eu, mas os demais pesquisadores e pesquisadoras, temos investigado a respeito das instituições escolares aqui da região do Extremo Sul Catarinense. Entre os vários projetos que nós desenvolvemos, um grande projeto, eu diria que o mais importante deles, é o Centro de Memória da Educação do Sul de Santa Catarina. Através desse trabalho, ele é um centro de memória virtual. Nós, à época, lá em 2009, começamos a mapear e envolver em torno de 27 escolas da rede estadual, de educação, aqui do Extremo Sul Catarinense, as mais antigas. Então, mapeamos essas escolas, as mais antigas, e começamos a visitá-las e solicitar autorização para digitalizar a documentação que estava no arquivo histórico, Muitas vezes essa documentação também estava em lugares não tão adequados, mas nós conseguimos digitalizar um grande volume de documentos e aí, para nossa surpresa, não só minha, mas também de todos que nos acompanhavam nessas visitas, nós chegamos até a Escola de Educação Básica Costa Carneiro, situada aqui em Orleans, na cidade de Orleans. E no acervo que nós encontramos e que nós digitalizamos, estavam os jornais escolares, Mas antes ainda, nas demais escolas, nós também tínhamos encontrado uma vasta documentação sobre as associações auxiliares da escola. Então, na verdade, essas associações elas foram criadas na década de 1940, aqui em Santa Catarina, e a gente chegou a investigar a legislação da época, que não foi apenas aqui em Santa Catarina, mas era uma legislação também em nível nacional, que implantava as associações. E entre essas associações estava o jornal escolar. Então, nós encontramos documentos da Liga Pro Língua Nacional, Pelotão Saúde, enfim, eram várias associações, em torno de 11 associações, e entre elas estava o jornal escolar. Então, as associações já estavam chamando a nossa atenção, inclusive fizemos alguns trabalhos, orientei inclusive alguns estudos, algumas pesquisas de iniciação científica, de trabalho de conclusão de curso e também de mestrado sobre as associações. Bom, no grupo escolar Costa Carneiro, o atual Escola de Educação Básica Costa Carneiro, nós encontramos então 57 exemplares do jornal O Estudante Orleanense. Desde 1951 nós encontramos até 1973. Então, ao todo, foram 57 exemplares publicados, encontrados por nós. Além dos jornais, nós encontramos ali naquele acervo também o livro de atas da Associação do Jornal Escolar, de 1944, com atas desde 1949 até 1972. Então, a partir dessa documentação, desses jornais,
nós passamos a fazer algumas perguntas, né, a esses documentos históricos, né, dessa instituição. E também começamos a cruzar com a legislação que falava sobre, que versava sobre as associações auxiliares da escola e mais especificamente sobre o jornal escolar. E era muito interessante porque na medida em que nós aproximávamos aqueles jornais, a formatação deles, todos manuscritos, encontramos alguma coisa também digitada, datilografada, enfim, mas a maioria eram manuscritos. No entanto, todos esses jornais, eles estavam obedecendo a uma formatação indicada na legislação, né? Então, a legislação detalhava a localização dos itens, né? Os títulos, as informações, enfim, e também orientava as associações, e nesse caso a Associação do Jornal Escolar, de como os alunos deveriam se organizar a partir da orientação de um professor ou professora, como que eles deveriam se organizar no dia a dia para poder produzir o material para os jornais escolares. A sugestão, a orientação era de que deveriam ser feitas três exemplares de cada publicação, 3 manuscritos de cada publicação, né, cópias. E foi muito interessante porque a partir desse material nós começamos então a escrever, né, a analisar o conteúdo, além de fazer todo o mapeamento desses jornais, tentando entender quais eram os temas mais relevantes que eram ali tratados. Então, a partir disso é que começamos a escrever os artigos. Eu publiquei, então, em 2013, o artigo, né, intitulado Jornal Escolar, o Estudante Orleanense, Santa Catarina, 1949 a 1973, na revista História da Educação. Depois eu publiquei também um outro artigo na revista Roteiro, em 2017, intitulado Indícios do Civismo na Cultura do Grupo Escolar Costa Carneiro, o jornal O Estudante Orleanense, de 49 a 73. Então aqui, no primeiro artigo, eu me dedico muito mais a apresentar a própria escola, né, as discussões relacionadas à legislação sobre as associações auxiliares da escola, em especial ao jornal escolar, e também caracterizando esses jornais, o formato desses jornais, os títulos das notícias, das matérias, enfim, a composição, né, da associação, jornal escolar, os membros, os cargos, né, que os alunos ocupavam. Então, o primeiro artigo se dedicou mais a uma descrição, vamos dizer, a uma apresentação desses exemplares. Ainda em 2017, a Cíntia Gonçalves Martins, que era minha orientanda de mestrado, ela defende a dissertação intitulada As Representações de Mulher, Mãe e Maternidade à Luz de Simone de Beauvoir, no jornal escolar O Estudante Orleanense, de 1949 a 1973. Fruto dessa orientação e dessa dissertação, nós, em 2019, apresentamos um trabalho no 3º Seminário de Educação, Conhecimento e Processos Educativos, que é um evento promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, aqui da Unesc. Nós então apresentamos um trabalho intitulado O Dia das Mães no jornal escolar O Estudante Orleanense, representações de mulher e maternidade. O último trabalho então foi o artigo
intitulado Jornal Escolar na Concepção de Celestin Freinet, Diálogos com a Legislação Educacional Catarinense dos anos de 1940. Então, esse último artigo, também na revista Roteiro, em 2020, foi publicado em coautoria, né, com a Cíntia, né, com a professora Cíntia Gonçalves Martins. Então, na realidade, né, foram esses os trabalhos realizados a partir desse acervo do Jornal Escolar O Estudante Olianense. O SEMESC, o Centro de Memória da Educação do Sul de Santa Catarina, ele disponibiliza inúmeros documentos para pesquisa. Então, a partir dele, muitos estudos já foram realizados em nível de graduação e pós-graduação. No entanto, ele ainda deve, né, ser bastante explorado. Então, além dos jornais escolares, não só da Escola Costa Carneiro, da Escola de Educação Básica, né, que é a denominação atual dessa escola, não só dessa escola, mas de outras escolas, outros jornais escolares poderão ser encontrados, e também, né, atas pedagógicas, fotografias de eventos escolares, enfim, as atas, né, das associações auxiliares da escola. Há uma diversidade de documentos que podem, sim, né, serem objetos de pesquisa ou fontes de pesquisas no campo da história da educação e da educação. Então, eu convido a todos vocês a entrarem, a acessarem o SEMESC e conhecerem toda a documentação ali existente que certamente, né, grandes questões de pesquisa poderão surgir.